Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Gente, deixa eu reiterar mais uma vez. O CACP aqui, o canal, a pauta dele não é feita por nós. A pauta do canal acontece com a dinâmica do relacionamento que nós temos com o nosso espectador. Então, por exemplo, se você observar, uma das seitas que mais temos aqui citada é o Adventismo. Ah, porque vocês se reuniram, fizeram uma pauta que ia falar de Adventismo. Negativo. São as perguntas dos espectadores que geram esse grande número de vídeos. Agora, recentemente, o pastor Paulo, ele está fazendo bastante vídeo sobre catolicismo, porque tem um apologista aí católico citando o CACP, citando os nossos vídeos, e o pastor Paulo resolveu refutá-los porque foi questionado. Tá entendendo? Então, toda a nossa pauta é feita em cima da necessidade do espectador. Que nem agora, eu recebi uma pergunta que é de uma polêmica envolvendo a questão, essa disputa que há entre calvinismo versus arminianismo. Isso gera perguntas. E nós aqui não fugimos de dar respostas. A atual pergunta é assim, embora não vai citar calvinismo aqui. A irmã diz assim: oi, pastor, fala para mim qual é a diferença entre arminianismo e pelagianismo. Um teólogo disse que é a mesma coisa. Na verdade, a pessoa disse que era tudo farinha do mesmo saco. É verdade mesmo? Obrigado, irmão. Então, fique aí ligado no nosso vídeo, porque nesta oportunidade nós vamos tratar desta, digamos assim, comparação, analogia. Qual é a diferença fundamental entre arminianismo e pelagianismo? Porque realmente tem um grupo de irmãos aí, que é ligado à linha do fatalismo calvinista, que acusa-nos, os arminianos ou wesleyanos, de pelagianos. Tá? Então, segura aí que nós vamos explicar isso aí para você. Eu acho interessante você ouvir. Antes de a gente entrar aqui na temática, deixa eu dar os meus recadinhos. Nós, todo dia 30 aqui no canal, às 22 horas, fazemos sorteios de materiais apologéticos e materiais teológicos aos nossos inscritos na plataforma do Apoie-se. Então vá lá, financie, patrocine o nosso trabalho aqui para levarmos a verdade às pessoas e, por contrapartida, de uma maneira a retribuir o carinho de vocês, todo dia 30, então, a gente faz sorteios especiais e vai valer a pena, com certeza, porque você pode ganhar um brinde teológico muito útil, como uma Bíblia apologética, e você estará cooperando para que nós continuemos a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Também, se você porventura gostar do vídeo, curta e compartilhe. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Por fim, aqui os meus recados. Nós temos um app apologético gratuito. Vai lá na Play Store ou na Apple Store, escreve CACP, baixa o aplicativo e tenha tudo aí na palma da sua mão. Bem, gente, antes de eu entrar aqui nessa problemática toda, não sei se vocês conhecem o meu livro, Calvinismo Recalcitrante, está aqui. E eu defendo aqui uma pauta que é antes do século IV, antes de Santo Agostinho, que eu acredito que ela é bem tangível biblicamente e, ao meu ver, corresponde à maioria dos arminianos, porque nós temos arminianos clássicos, arminianos remonstrantes, né, e os arminianos wesleyanos. O arminianismo clássico é aquela visão que está muito próxima a ideia primordial de Armínio. Depois nós temos o arminianismo já elaborado pelos remonstrantes e depois, então, o arminianismo no viés wesleyano. Olha o que eu digo aqui no meu livro, na página 11, eu explicito o seguinte: aqui procuro defender uma soteriologia que é encontrada anterior ao bispo de Hipona, Santo Agostinho. Aí eu cito, por exemplo, o Sínodo de Arles,
que defendia os seguintes pontos como ortodoxo. Primeiro, o livre-arbítrio permanente após a queda, embora enfraquecido. A morte de Cristo tem o propósito de salvar todos os homens, mas só teria efeito nos que crerem. A presciência divina não interfere na vontade humana. Aqueles que se perdem não se perdem por vontade de Deus. O fiel pode se perder, caso não persevere em santidade. E Deus deseja a salvação de todos os homens. Então está aqui, essa é a minha defesa. Eu pessoalmente creio nisso e entendo, pelo menos na minha cosmovisão, que a maioria dos arminianos deve pensar assim. No meu livro aqui eu também explicito o que é pelagianismo, da página 123, e eu digo o seguinte: pelagianismo, qualquer sistema em que o ser humano seja capaz de alcançar a salvação inteiramente por si mesmo, sem assistência divina, além da graça comum. Também, no caso aqui Pelágio, negou o pecado original. Então, aqui no meu livro, eu coloco que as duas heresias principais de Pelágio, ou do pelagianismo, é que ele acreditava, ou pelo menos a gente acha que ele acreditava, porque o que a gente tem não é dele, porque depois que Agostinho conseguiu a condenação de Pelágio, os seus escritos foram queimados. Então o que a gente sabe, através do próprio Agostinho, é que ele acreditava que o homem não tinha ou não carregava em si o pecado original, o que está em Romanos 5,12, o pecado original é bíblico, mas o Pelágio acreditava que não, e o homem pecaria por repetição, por aprender com os outros. E também ele fala que o homem poderia por si mesmo procurar a Deus e com suas próprias forças encontrá-lo. Obviamente que não, porque desde lá do paraíso, nós vamos ver que é Deus quem procura o homem. Isso de Gênesis e Apocalipse. Agora aqui o Dr. Norman Geisler, o Dr. Roger Olson, nesse livro Cristianismo Falsificado, então ele tenta combater algumas heresias, e ele vai falar do fatalismo aqui, vai falar do pelagianismo, do semi-pelagianismo, é o que eu acabei de ler aqui em outros livros. Mas ele vai também definir o que é o arminianismo bíblico, ou o viés correto do arminianismo. Ele fala assim, em outras palavras, o arminianismo acredita que, sem a graça preveniente de Deus, a vontade de todos estaria tão corrompida pelo pecado herdado de Adão, que estaria em um estado de escravidão ao pecado. Deus, sob a influência de sua palavra, liberta a vontade da pessoa para ela tomar a decisão de crer e receber a salvação, ou rejeitar o evangelho e continuar em um estado de alienação em relação a Deus. O arminianismo coloca ênfase na iniciativa de Deus no que tange à salvação e nega que os pecadores sejam capazes, sem a graça especial, de exercer a boa vontade para com Deus. Portanto, o arminianismo não é pelagiano e nem semi-pelagiano. Palavras aqui do Dr. Roger Olson. No meu livro também eu vou definir um pouco o que é arminianismo. Aqueles pontos que eu coloquei no início é de linha arminiana. Ou seja, o arminianismo deixa claro e explícito que o processo de salvação, quem inicia é Deus. E a graça preveniente, a graça que vem na frente, ela abre o coração do homem para ele responder sim ou não ao chamado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir o meu chamado e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então esse princípio de Apocalipse 3:20 está em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. É um princípio. Deus age, Deus bate e Deus dá graça para a gente responder a ele diante do seu chamado. Tá certo? Então, a vontade do homem é levada em consideração, mas, acima de tudo, é levada em consideração a ação de Deus primordial. Isto é arminianismo. Eu costumo usar o meu exemplo, porque eu trabalhei já em casa de recuperação, já ajudei, já preguei lá, já fiz
alguns trabalhos sociais com um toxicômano, eu diria que o homem caído é como um toxicômano. Ele está completamente entorpecido. Então a pessoa pega o indivíduo entorpecido nas drogas, leva até a casa de recuperação. Vamos comparar a casa de recuperação com uma igreja. Chegando lá na casa de recuperação, essa pessoa que foi levada, e vamos comparar quem levou, essa pessoa foi o Espírito Santo. Essa pessoa levada até ali é colocada diante da assistente social, que ela vai fazer a pergunta que Deus faria, né? Então, ela olha para o indivíduo e pergunta: você quer deixar as drogas? Porque se tem uma coisa que quem trabalha com toxicômano entende, é que a vontade do indivíduo em abandonar a cocaína, a maconha, o tóxico de maneira geral, é do indivíduo. Ele tem que querer, porque não adianta tentar ajudá-lo se ele não querer. Então, quando o indivíduo fala, eu quero ser ajudado, eu preciso sair dessas drogas e eu quero, então o assistente social geralmente dá um papel para ele assinar e ali ele é internado. Lá dentro, então, ele vai receber toda ajuda, ele vai receber remédio, ele vai receber comida, ele vai ficar isolado e ali é feito o tratamento. Geralmente, uns 40% costumam serem totalmente recuperados e reintegrados à sociedade. Então, desse mesmo jeito que um toxicômano chega à casa de recuperação ou ao hospital de internação dessas pessoas, assim é o pecador que é levado na presença do Senhor pelo próprio Espírito Santo. E ali o Espírito Santo trabalha e a pergunta é feita para ele: você quer? Você quer? Quem quiser, venha. Quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, ali a graça de Deus toca no coração, e se o indivíduo responder que sim, o Espírito Santo então vai operar toda a salvação, todo o processo para poder santificar a vida do indivíduo e levá-lo à glorificação, que é o último estágio do processo de salvação. É assim que nós acreditamos. Isso é arminianismo, no sentido geral. Há mais divergências e diferenças? Mas eu não vou entrar aqui no mérito, porque eu estou pegando o mérito principal, a questão principal que há entre as duas visões. O importante é você entender que a nossa salvação será sempre pela graça, por meio da fé. Nunca esqueça disso. Um grande abraço e, se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.